tarde, amigos da Velocidade. Boa tarde, amigos do SBT. Aqui, Autódromo Nelson Piquet, Rio de Janeiro, Grande Prêmio do Brasil. A maior festa da velocidade e emoção do Brasil. E uma festa que começa muito bem. Começa verde e amarela, com Maurício Gugelmin na pole position, Roberto Pupo Moreno na segunda posição. Vamos ter 133 voltas, 399 quilômetros da emoção pura da categoria cada vez mais competitiva do automobilismo mundial. Para que vocês tenham ideia, 17 pilotos dentro do mesmo segundo, ou seja, a diferença do Maurício Gugelmin para o Adrian Fernandes, o 17º, é menos de um segundo. Por isso mesmo, a gente pode esperar uma prova recheada de emoções. Não dá para apontar um favorito absoluto. Colocaria aí pelo menos 12 pilotos em condições de vencer. E o Luiz Carlos Azenha está do lado de um deles. Boa tarde, Azenha. Boa tarde, Theo. Ao lado também do Emerson Fittipaldi, veio cumprimentar o Maurício Gugelmin, que fez a pole a 276 quilômetros de média, primeira pole da carreira do Maurício. Maurício, vamos falar um pouquinho da corrida. Como é que está o seu carro para essa corrida? O carro está bem equilibrado, Azenha. No treino de aquecimento hoje eu andei um pouco menos de todo mundo para conservar os freios para tarde. E não está com nenhum problema até o momento. Hoje é o dia mais quente que a gente já teve. E eu acho que os pneus vão resistir bem, então estou otimista para a corrida. Estratégia de largada ao lado do Moreno. É ter uma largada limpa, fazer a primeira curva sem problemas nenhum. São 400 km, com um carro bom desse jeito, a gente vai estar lá no final. Emerson, se você pudesse dizer alguma coisa para o Maurício sobre essa corrida, você já venceu muitas corridas em pista oval, já venceu em Indianápolis, já venceu em Nazaré. Qual é a estratégia, o que é preciso fazer para ganhar a corrida em oval? Não, eu acho que a posição que o Maurício está largando, pole position, é excelente. Ontem ele teve uma daquelas voltas perfeitas, acho que ele conseguiu. Ontem já conversei com o Maurício, e na minha opinião, mais importante para ele é estar no fim da corrida, que ele vai ganhar a corrida estando no fim da corrida. Então é uma corrida longa, mesmo na largada não precisa se afobar, quer dizer, aqui é um circuito que dá para ultrapassar. Então ele está lá no fim da corrida, vai ganhar a corrida, ele está contente com o carro. Então é ter paciência e esperar o fim da prova. Ok, aí estão Emerson Fittipaldi e Maurício Gugelmin. Vamos então ao repórter Antônio Petri. Aqui completando a fila dos brasileiros, o Roberto Pupo Moreno. E o Emerson dizia que além de largar bem, é importante também, Moreno, terminar bem. Você já definiu a sua estratégia? Qual é a carta na manga que você tem aí? Another one in my bag over. Another earplugs in my bag. O que aconteceu? Estratégia de corrida? O que aconteceu? O Roberto está preocupado com alguma coisa aqui que não chegou no momento que ele vai... Ele está pedindo o fone, tipo um fone de ouvido para se comunicar com a equipe que está na outra bolsa dele. Algum probleminha aí antes da hora. Vou tentar ouvir pelo menos uma palavrinha dele, né? Porque o Roberto, ele foi o mais rápido nos treinos, no warm-up hoje de manhã. Até ontem também ele quase que foi pole, perdeu a pole para o Maurício Gugelmin no finalzinho. E a gente vai tentar pelo menos ouvir essa expectativa dele. Roberto, com a casa cheia agora, a expectativa é maior, né? A gente tem que parar de pensar lá fora agora, tem que pensar aqui dentro, se dedicar só na pista e, se as coisas derem certo, festejar depois com o povão, que eu gosto muito. Tá certo. Já deu para perceber que o Roberto, que é uma pessoa sempre muito alegre, né, Theo? Ele está nesse momento muito concentrado, porque ele me dizia que é a corrida talvez mais importante dele, já que ele quer aproveitar ao máximo essa chance de estar num cockpit forte, que é a Newman Haas, para quem sabe, depois de uma boa vitória ou de um bom resultado, prosseguir a sua carreira. Theo. É uma fila inédita, né? Primeira pole position do Maurício Gugelmin, a melhor colocação de largada do Moreno na Fórmula Mundial e a primeira vez que temos dois brasileiros na primeira fila na Fórmula Mundial. E fiquem de olho nesse carro aí, é Gil de Ferran. Gil de Ferran que larga na 10ª posição, está confiante também em um grande resultado. Boa tarde, Dede Gomes, nosso professor da Fórmula Mundial. Que treino classificatório disputado, hein, Dedê? Será que vamos ter isso também no Grande Prêmio do Brasil hoje? Boa tarde, Théo José. Boa tarde, amigos do SBT. Vamos ter, sem dúvida alguma, mais uma vez Grande Prêmio Brasil extremamente disputado, como é a categoria Fórmula Mundial. Aqui os pilotos terão que tomar muito cuidado, porque o calor hoje é muito mais forte do que ontem naquele emocionante treino de classificação.
então vai consumir muito mais combustível e desgaste de pneu. Os pilotos precisaram dar mais pressão aerodinâmica nos carros e isso representa mais consumo. Além disso, os carros receberam 519 litros de combustível para 400 quilômetros de prova. É um limite meio extremo se andar no pé no fundo o tempo todo. Como o Theo disse, tem 12 pilotos. Nós vamos ter uma longa corrida, uma longa tarde. E quando a gente fala longa, é uma corrida de 2 horas. Mas é que muitas coisas vão acontecer em pelo menos 3 pitstops, o primeiro por volta da volta número 40. 192 países estão recebendo a imagem que você vê em todo o Brasil, a imagem gerada pelo SBT para o mundo. Mais de 250 milhões de torcedores acompanhando a Fórmula Mundial, vendo as belezas do Rio de Janeiro através da equipe do SBT. Vamos agora conferir o grid de largada do segundo Grande Prêmio do Brasil. 28 feras de 10 países diferentes. Na primeira fila tem Brasil. Maurício Gugelmin, pole position, com um tempo de 39 segundos e 28 milésimos. O novo recorde oficial do circuito oval Emerson Fittipaldi, a uma média de 276,657 km por hora. Segunda posição, Roberto Pupo Moreno. Vamos agora para a segunda fila, uma segunda fila norte-americana da equipe Rahal. O terceiro no grid, Bob Rahal. O quarto, Brian Herta. Na quinta fila, 2 feras, 2 fortíssimos candidatos à vitória. Canadense Paul Tracy na quinta posição. O sexto, o líder do campeonato, Michael Andretti. Na quarta fila, o vice-líder, Scott Pruitt, e o canadense Greg Moore. Na quinta fila tem Brasil. Tem Brasil e tem a fera Al Unser Jr. largando na 9ª posição e Gil de Ferran na 10ª colocação. Na sexta fila, Rich Henn em 11º e Brasil na 12ª posição com o menino do Rio. Pela primeira vez vai correr na sua cidade Walter Salles. Na 7ª fila tem Jimmy Vasser, o atual campeão, e outro norte-americano, Parker Johnston. Na 8ª fila também tem Brasil, Patrick Carpentier, o 15º do Canadá. André Ribeiro continua sofrendo com os problemas do chassi Lola, conseguiu a 16ª colocação. Na 9ª fila também tem Brasil, mas em 17º, Adrian Fernandes do México. Na 18ª colocação, Raul Boesel. Na 10ª fila, o escocês Dario Franchitti e o inglês Mark Blundell, companheiro de equipe do pole position Maurício Gugelmin. Na 11ª fila, italiano Maximiliano Papis é o 21º, o 22º japonês Hiro Matsushita. Na 12ª fila, 23ª posição para Paul Jasper, 2 novatos. E a 24ª colocação para o alemão Arnett Meyer. Na 13ª fila, penúltima fila, PJ Jones e a fera Alessandro Zanardi, que ontem acabou não se classificando, teve um problema com o carro dele, não participou da classificação, está aí em 26º pelos tempos dos treinos livres da sexta-feira. Em 27º, na 14ª fila, Michel Jordan Júnior, mexicano, e o argentino Juan Manuel Fangio, segundo, o sobrinho da fera, Juan Manuel Fangio. Você conheceu aí o grid de largada, 28 feras, você vê a primeira fila totalmente brasileira. Agora você tem aí André Ribeiro que não está nada satisfeito com o seu carro Lola, um carro que está desequilibrado, um carro que tem problemas, mas o André disse, no Brasil, meu objetivo continua sendo a vitória e vou para a vitória com ou sem carro. Vai ser difícil, mas André Ribeiro é sempre André Ribeiro. Tá aí Emerson Fittipaldi, o grande responsável pelo sucesso da Fórmula Mundial no Brasil, pela realização do Grande Prêmio do Brasil. Emerson, que lutou cerca de 10 anos para trazer essa festa de velocidade e emoção para o Brasil, está aí, sendo homenageado. O Emerson, ele vai pilotar o Pace Car nas voltas de aquecimento e o Emerson também vai dar aquela ordem de ligar os motores. É uma homenagem toda merecida para o Emerson Fittipaldi, e o Emerson que não decidiu se vai se aposentar ou se vai continuar a carreira, não. Daqui a pouquinho o Emerson vai dar a ordem para ligar os motores. Por isso, lá embaixo, o nosso microfone já está aberto. Vamos ao Antônio Petrin.
Ok, Theo, 1 minuto aqui está passando o representante da kart para que essa ordem seja dada. E é sempre muito simbólico, muito importante esse momento, porque no ano passado quem deu essa ordem para ligar os motores foi o Nelson Piquet, que leva o nome ao autódromo aqui de Jacarepaguá. Hoje o homenageado, nem poderia ser diferente, é o próprio Emerson Fittipaldi, que dá também o nome à pista oval Emerson Fittipaldi. Faltam poucos segundos para que isso aconteça. 30 segundos, está me avisando aqui. Aqui na Fórmula Mundial é tudo muito organizado, tudo muito cronometrado. Vamos lá? Vamos lá então? E agora com vocês, uma salva de palmas, eu quero ouvir muito barulho, hein? Com vocês, o nosso campeão brasileiro, Emerson Fittipaldi! Gentlemen, start your engines. Agora em português, Emerson. Comece os motores. Daí Emerson Fittipaldi, que vai agora para o Pace Car. É realmente uma homenagem mais do que merecida a essa fera. Vamos para a primeira volta de aquecimento. Deveremos ter 3 voltas de aquecimento. Tá aí o Emerson Fittipaldi colocando o cinto de segurança. Eu tenho certeza que é uma emoção muito grande para ele, mesmo sendo essa volta em homenagem, essa volta festiva no Pace Car, mas de uma certa forma é a volta do nosso campeão a uma pista. Eu dizia, o Emerson não decidiu se encerrou a carreira não, ele disse que vai esperar mais um pouco, pelo menos mais 3 meses, aí vai fazer uma análise da sua situação física e aí sim vai dizer, parei ou não com a minha carreira. Belíssima, hein? Belíssima autódromo Nelson Piquet, circuito oval Emerson Fittipaldi, todos elogios para a organização da prova, para a INTAG. Aliás, ontem uma cena emocionante também na reunião dos pilotos. Os pilotos levantaram e de pé aplaudiram o Jorge Sintra e o Daniel Pedroso, responsáveis pela infraestrutura do Grande Prêmio do Brasil. Os carros na pista. Vamos para a primeira volta de apresentação. A partir de agora, adrenalina. A partir de agora, a festa da velocidade e da emoção aqui no Rio de Janeiro. Os carros na pista, os balões subindo, o público de pé, aguardando essa largada com Maurício Gugelmin na pole position, com Roberto Pupo Moreno na segunda posição. Só que ali atrás tem Paul Tracy em quinto e Michael Andretti em sexto. Antes da largada, vamos conferir a classificação do campeonato. Após 4 das 17 etapas, Michael Andretti é líder, 51 pontos. Scott Pruitt, segundo colocado, 47. O Paul Tracy é o terceiro com 45. O Alessandro Zanardi está na 4ª posição com 43. Na 5ª posição, o Jimmy Vasser e o Maurício Gugelmin, porque o Maurício estava com 28 ontem. Conseguiu um ponto pela pole position, ó, pum, já pulou, já é quinto, ao lado do Jimmy Vasser com 29 pontos. Depois temos, na 7ª colocação, o Greg Moore com 28, Al Unser Jr. o 8º com 26, Gil de Ferrão, 9º com 23, Brian Herta, o 10º com 17, Raul Boesel, o 11º com 16, o Parker Johnston na 12ª posição com 15 pontos. O André Ribeiro é o 14º com 9 pontos e o Walter Salles ainda não pontuou.
Aí você na carona do pole position Maurício Gugelmin. Maurício Gugelmin, que obteve antes dessa pole position de ontem aqui no Rio de Janeiro, a última pole position dele em 1987 na Fórmula 3000 Internacional. Agora tá aí, largando mais uma vez na frente. Vamos para a primeira volta de apresentação. O público aplaude a passagem de Maurício Gugelmin, também de Roberto Pupo Moreno. Maurício vai buscando o melhor aquecimento dos pneus. Você com Maurício Gugelmin aqui no SBT. As imagens do SBT para 192 países em todo o mundo. 24 línguas diferentes, transmitindo o Grande Prêmio do Brasil. Temperatura alta, 32 graus. A previsão é de uma tarde maravilhosa aqui no Rio de Janeiro, tempo bom, muito sol, muita festa aqui no Autódromo Nelson Piquet. Você pode observar na cor do asfalto que temos a curva 1 e também a curva 4 recapeadas, ou seja, com um novo asfalto. A reta não, é a mesma coisa do ano passado. Ela está ondulada, logicamente. O carro do Maurício Gugelmin, com Reina, Mercedes, Firestone, em baixa velocidade, não dá para você observar. Mas você vai sentir depois nessa câmera colocada no carro do brasileiro, não só no Maurício Gugelmin, como também em outros carros, Roberto Pupo Moreno, Gil de Ferran, Michael Andretti, os pilotos da Chip Ganassi, Mivassi, Alessandro Zanatti. Você vai observar como a pista está ondulada. Aí a imagem aérea do helicóptero especial do SBT. Aí você tem o pole position Maurício Gugelmin. Cada volta aqui no circuito oval Emerson Fittipaldi de 3.000 metros, 3 quilômetros. Vamos ter um total de 133 voltas, 399 quilômetros. Vamos ter 14 trocas de marcha por volta. Em 133 voltas, um total de 1.862 trocas. Tá aí o fiscal de largada, já sinalizou. Uma volta, é a última volta. Agora você torcendo por Maurício Gugelmin, por Roberto Pupo Moreno, por Gil de Ferran, por Walter Salles, por André Ribeiro, por Raul Boesel nessa largada. É uma prova longa, uma prova que deve durar mais de 2 horas. No ano passado, a corrida durou 2 horas e 6 minutos. Aquela belíssima vitória do André Ribeiro. Nesse ano, a corrida também deve durar mais de 2 horas. Depende das bandeiras amarelas. Já que no ano passado tivemos 11 bandeiras amarelas, num total de 47 voltas. E você agora concentrado também, levando o carro do Maurício Gugelmin para frente, levando o carro do Roberto Pupo Moreno para frente. Mas é uma largada complicada, porque na terceira fila tem Paul Tracy e Michael Andretti. Os pilotos já vão ganhando a curva número 3. Lado a lado, 2 brasileiros. Uma cena inédita na Fórmula Mundial. E uma cena que só poderia ser pela primeira vez no Grande Prêmio do Brasil. Aí está o pace car com Emerson Fittipaldi. Vai para os boxes. Vai liberar a pista para a largada. Vão ganhar agora a reta principal. Maurício por dentro. Roberto Pupo Moreno por fora. Atrás tem Bob Rahal e Brian Retta. Vai pintar a bandeira verde. Vai começar e já tem confusão lá atrás. Já tem confusão lá atrás. Parker Johnston vem passando. Patrick Carpentier. André Ribeiro vai para os boxes. Adrian Fernandes, bandeira amarela. Vamos ver se o André Ribeiro teve algum problema, hein? O André estava mais à frente. Dário Franchitti também se envolveu na confusão. Dário Franchitti, Parker Johnston, Patrick Carpentier, André Ribeiro. Uma confusão antes da largada. Por isso, estamos com bandeira amarela. Luiz Carlos Azenha. Aqui no box do André Ribeiro, dá para ver aqui a asa traseira do André Ribeiro. Olha o carro do Dário Franchitti passando com a suspensão toda torta. Que confusão, olha aqui, o carro do André Ribeiro, o pessoal trabalhando para remover a asa traseira, foi atingido nessa confusão. O carro do companheiro de equipe dele, Adrian Fernandes, também. O Adrian está fora do carro. Theo, é com você. Tá aí uma confusão no início da prova. André Ribeiro acabou sendo envolvido. Vamos ver agora a atitude da direção de prova. Você tem aí no replay o que aconteceu. O Parker Johnston já saiu lá do lado direito para o lado esquerdo, aí foi levando todo mundo.
A gente vê também se ninguém tocou no Parker Johnston. Lá atrás a gente pode ver o Hiro Matsushita também envolvido, mas passou batido. Tá aí o replay para você, ó. Vai saindo agora o Parker Johnston sem o bico do carro. A equipe do André Ribeiro tá ali tentando trocar a asa traseira, o aerofólio traseiro do carro do piloto brasileiro. Já trocaram uma parte, o André vai para a pista sem outra parte. Agora, vamos ver o que vai acontecer, a atitude da direção de provas, se ela vai considerar como primeira volta, Dedê, ou se vamos ter uma nova largada para 133 voltas. Até o presente momento nós estamos tendo a corrida normalmente porque não houve obstrução da pista, então os carros estão pausando. O Maurício já foi considerado o líder da primeira volta e pelo que a gente pôde ver na rápida imagem, me deu a impressão que o carro do Parker Johnston é que saiu rodando na aceleração para entrar na reta e acabou tocando nos outros carros. Eu acho até que o Moreno e o Gugelmin combinaram uma tática de corrida logo na largada, porque quando eles entraram na reta, em vez de eles saírem acelerando, eles deram uma diminuída justamente na entrada da reta, aí embolou todo o pelotão, aí eles saíram acelerando e o Parker Johnston acho que veio muito rápido. A tática do André Ribeiro é a seguinte, ele sai na frente do pace car, volta para o box, faz o reparo, antes do pace car voltar novamente para completar uma volta, ele sai de novo, isso com a intenção de ele não tomar uma volta dos líderes da corrida. Luiz Carlos Azenha. Do Adrian Fernandes, que está fora da corrida. Adrian, o que aconteceu lá? No sé, alguien yo creo que perdió el coche enfrente de nosotros y no teníamos a dónde ir y... ¿Quién fue? No sabemos, fue adelante porque le pasó a André, a alguien ahí. Entonces, hay que ver en la tele porque yo llegué y había muchos coches atravesados e alguém me pegou por atrás. É o primeiro piloto a sair da corrida, Theo. Dedê Gomes. É, exatamente, é o Parker Johnston que vinha atrás do Patrick Carpentier, que também está parado no box. Vocês viram o carro do André aí todo com problemas de aerofólio, ele vem vindo rapidamente enquanto a equipe vai providenciando um novo equipamento para substituir. E agora aconteceu uma cena inédita, um carro de socorro aqui na frente deixou cair uma série de baldes com cimento para tirar o óleo da pista. Olha lá, vocês têm a repetição. Então o que aconteceu? O Parker Johnston, que vinha exatamente à frente do Adrian Fernandes, deve ter se tocado pelo Patrick Carpentier, ou ele causou o acidente que tirou o Adrian Fernandes nesse momento da prova. Aí você tem mais uma vez no replay, você tem também André Ribeiro indo para os boxes, atrás dele o Parker Johnston. Esses dois pilotos procuram entrar na pista e voltar aos boxes para os reparos em seus carros, não tomando voltas dos líderes da corrida, dos primeiros colocados. Está aí o trabalho da equipe Tasman. O mesmo acontece com o Parker Johnston. Temos 2 voltas completadas. Isso significa que as 133 voltas já estão sendo computadas. Melhor para Maurício Gugelmin. Por quê? Porque agora vamos ter a largada em fila indiana, não mais lado a lado, já que as voltas já estão valendo. Parker Johnston de volta à pista. Vamos ver agora a situação do André Ribeiro. O André Ribeiro continuam trabalhando no carro dele e vamos voltar até o box com o Luiz Carlos Azenha. Theo, é o seguinte, a direção da prova autorizou tanto o Dário Franchitti, o pessoal trazendo o carro reserva dele, eles vão primeiro, acho que tentar, com certeza, vão tentar arrumar o carro dele que permanece lá nos boxes, dá pra ver ali. E também autoriza o Adrian Fernandes desse outro lado a trazer o seu carro reserva. Portanto, o Adrian, você vê atrás do carro do André Ribeiro, vai voltar para a prova, o pessoal trabalhando agora ali no carro do André, na troca da asa traseira. Theo. Agora, o problema é o seguinte, o problema é que se trouxer o carro reserva, já tomou 2 voltas. Theo, eu estou com a frequência de rádio aqui, o diretor de prova está dizendo que não pode trazer para a pista os carros reservas, até porque não teve bandeira vermelha. Esse é o regulamento, pelo menos. Se a prova tivesse sido interrompida, poderia exatamente os carros retornarem ao boxe e aqueles que não largaram efetivamente pegar o carro reserva. Como a prova continua, os carros não poderão ser substituídos. Então a gente viu o carro do Dário Franchitti vindo para a pista o reserva, mas voltando para dentro do boxe. Era bom a Azenha ficar de olho, porque o Adrian Fernandes ou será reparado ou não pode correr. E falta uma volta para termos bandeira verde.
E agora acontece o seguinte, André Ribeiro tem a corrida totalmente complicada. Por quê? Esse é o carro do Dário Franchitti, ó. Piloto já fora do carro. Por quê que o André Ribeiro tem a sua corrida totalmente complicada? Porque o Maurício Gugelmin, que é o líder, está aí a equipe Tasman trabalhando no carro do André Ribeiro. Realmente não foi o final de semana do André Ribeiro. Porque o Maurício Gugelmin já colocou uma volta em cima do André Ribeiro e ficou parado no box. O Parker Johnson, que fez aquela tática de voltar para o box, ir para a pista, voltar para o box, ir para a pista, está em 24º lugar e não tomou nenhuma volta. Então ele está na prova ainda. Agora o André Ribeiro já toma uma volta de desvantagem. Ele voltando à pista com o novo aerofólio, já vai ter tomado uma volta. Na próxima passagem, vai pintar a bandeira verde. Agora, lado a lado não, porque as voltas já estão contando. Maurício Gugelmin é líder. Lado a lado, aí a direção de provas está pisando na bola. Tem que ser fila indiana. Temos 3 voltas computadas, mas vamos então para o lado a lado. O Maurício é esperto, já pula na frente. Vai pintar a bandeira verde. Agora sim vai começar para valer o Grande Prêmio do Brasil. Aí está Maurício Gugelmin, se mantém na frente. Maurício Gugelmin vai fazer a curva 1 na frente. Roberto Moreno muito pressionado pelo Bob Reihal. Moreno se mantém em segundo. Brian Herta vai para cima do Bob Reihal, lutando pela 3ª posição. Escapa o carro do Moreno. Vamos ver na reta oposta. Moreno e Bob Reihal. Paul Tracy vai chegando para a festa. O Maurício vai abrindo. Moreno se mantém em segundo. O Maurício vai abrindo. Aí a velocidade da Fórmula Mundial na reta oposta aqui no Autódromo Nelson Piquet. Continua perturbando o Roberto Moreno. O Bob Reihal já levou. Moreno cai para a 3ª posição. Maurício Gugelmin é o líder. Temos 4 voltas completadas. Vem o Maurício agora para a 5ª volta.